Não tenho mesmo nenhuma lembrança assim de dores, porque eu estava sob efeito dos analgésicos, muitos remédios. A única coisa que eu lembro que me incomodava é que, além de que a minha barriga estava toda enfaixada, né, ainda, eu estava inchadona, e eu senti um peso muito forte assim em cima da minha barriga, como se tivesse alguém com a mão ali assim, fazendo uma certa pressão. E aí que eu fui me dar conta de que tinha uma bolsa de gelo enorme em cima da minha barriga. Até a enfermeira, chefe do plantão, veio me ver, e aí eu lembro dela falar assim: ah, isso é coisa do doutor Marco Antônio, né? Foi o doutor Marco Antônio que te operou. Ele é que tem esse costume de botar esse gelo aí, mas não precisa. Aí retirou a bolsa de gelo, foi um alívio, eu confesso, foi um alívio, porque era um peso, eu tava cheio de ponto e tinha um peso ali. Realmente assim, eu não sei qual o propósito, né? Se ele colocou, alguma experiência ele tem, eu não sei se o gelo era para ajudar no andador, para reduzir inchaço, para reduzir hematomas, né? Deve ter sido para isso tudo, mas ela tirou. Eu confesso que eu me senti bem melhor sem aquilo. Embora eu não tenha tido dor, eu tive do nada uma crise de soluço, a coisa assim para perturbar mesmo a vida, sabe? Comecei a soluçar, a soluçar, a soluçar, a soluçar, a soluçar, a soluçar, a soluçar e não parava de soluçar. Meu marido começou a ficar preocupado, falou com a enfermeira, e eu não podia ficar ingerindo grandes quantidades de líquido, não podia ficar ingerindo nada, na verdade, naquele primeiro momento. Então, nem que eu quisesse tomar um golinho de água, que fosse 10 ml de água, que fosse, eu não podia. Então, meu marido nem se atreveu, porque a gente decidiu mesmo seguir à risca tudo que fosse orientado, para não correr nenhum tipo de risco. Então, eu não podia beber água e aquele soluço perturbando a minha vida. Eu fiquei com dó, porque o meu marido, né, coitado, tentando se virar nos 30, tentando me dar susto. Agora, vocês imaginam, só de pensar, de lembrar da situação, da de rir. Vocês imaginam, eu ali, né, naquela situação, menina chorando, TV alta, eu grogue, soluçando sem parar, e o meu marido, de vez em quando, né, disfarçava pra lá. Mas então, amor, você tá se sentindo bem? Eu, e soluço. Daqui a pouco ele vinha. Então! Aí eu. E o soluço continuava. Aí ele, ai meu Deus, não deu certo. Falei, caramba, amor, para de me assustar, você não pode ficar me dando susto. E aí ele disfarçava, e vinha, mas amor! Aí eu levava aquele susto e o soluço parece que piorava o meu soluço. A intenção do bichinho era ajudar, mas o bichinho não tá ajudando, coitado. Enfim. E aí o problema todo é que o soluço fazia doer, né? Porque conforme você soluça, você mexe a musculatura da barriga, não tem jeito. E aí aquilo fazia doer. Eu não tava com dor antes, e conforme eu soluçava, cada soluço assim que eu dava, que a barriga contraía, doía. Isso foi bem incômodo. E aí também do nada passou. Não sei como passou, mas sei que passou. Bom, fiquei em jejum então até o dia seguinte, né? Jejum total, como eu falei. E aí no dia seguinte, de manhã cedo, chegaram pra mim com um suquinho de caju. Suquinho que na verdade não é suquinho, né? Chegaram com uma aguinha rala, levemente pigmentada de caju. Porque era só aquela água turva, pouquinho turva. Então, para não dizer que era água pura, era aquilo, sem açúcar. Acho que eles botaram adoçante, porque açúcar não pode. E aí, enfim, foi aquilo que eu tomei. E vieram com um tiquinho no copo, bem tiquinho, sabe? E falava pro meu marido assim, me dá um golinho pequenininho. E aí esperava tipo 20 minutos, meia hora, um golinho, mais um golinho. E eu ia de golinho em golinho assim, de 15 em 15, 20 em 20, conforme eu sentisse desejo de tomar. Então foi essa a primeira, né, coisa que eu comi, que na verdade eu não comi, que eu bebi no dia seguinte da cirurgia. E aí logo depois eles conseguiram o meu quarto, graças a Deus, eu fui transferida de quarto, né, fui bem devagarzinho, levantei, fiquei um pouco tonta, mas aí me transferiram, cheguei no quarto individual, um quarto amplo, maior, eu pude ficar com a TV desligada, porque eu não queria TV, e aí logo depois chegou a hora do almoço, né, e aí, deixa eu ver o que foi o almoço. Veio um caldinho, uma sopinha que eu não sei te dizer do que era. Disseram que era tipo um caldinho de legumes, só que não tinha nada, era uma água suja também. Era uma água com um pouquinho de sal, meio turva, que não era nem ruim, mas também não era boa. E foi com aquilo que eu me virei pro almoço. Também tomando aí de 10 em 10 minutos um pouquinho, né, umas 2 colheres desse caldinho. E aí nesse mesmo dia, já estando no quarto individual, eu comecei a caminhar. A enfermeira recomendou que eu caminhasse, que eu tinha que levantar, que eu não podia ficar deitada. E aí eu já estava com a minha meia de compressão nas pernas. E ela falou assim, caminha, porque senão você vai ter gases, evita falar
fala o mínimo necessário, mas vai caminhar. Anda no corredor de um lado para o outro, depois descansa um pouquinho, anda de novo no corredor, pede para o seu marido te ajudar. E foi assim, a gente ia, caminhava. Nesse mesmo dia também eu fui liberada para tomar banho, então eu pude ir para o banheiro, meu marido foi comigo devagarzinho. E eu consegui tomar meu banho em pé ali direitinho, com cuidado com os pontos, né? Nesse mesmo primeiro dia aí, antes de eu ir caminhar, a enfermeira tirou a sonda. Eu não recordo da sonda sendo retirada. Eu tento me lembrar assim, eu não consigo. Sinceramente eu não consigo. Acho que é uma coisa que eu apaguei da minha memória. Eu sei que eu fiquei com e que depois tiraram, mas realmente eu não lembro. E provavelmente não deu nenhuma dor, nem incômodo, que se eu não lembro, não fez diferença na minha vida. E aí esse foi o segundo dia. No terceiro dia, eu recebi a visita do médico pela manhã. Falei com ele que mesmo caminhando, evitando conversar, eu estava com um pouco de gases. Ele falou que era normal, que eu continuasse evitando conversar muito. Eu continuava com aquele mesmo estilo de alimentação, que vindo de manhã um copinho com um pouquinho do refresco, né, que eu não vou chamar de suco, porque não era suco. Aquela aguinha rala também na hora das refeições. Foi o que eu comi no primeiro e segundo dia. Primeiro dia, perdão, nada, 24 horas de jejum no primeiro dia. O segundo dia foi esse caldinho de manhã, caldinho na janta, antes de dormir suquinho de novo, e assim foi. E aí no terceiro dia eu já sabia que se estivesse tudo bem eu ia ter alta, graças a Deus estava tudo bem. O médico chegou para me ver de manhã, estava ansiosa, não via a hora de ir embora, queria ir para casa. Ali fez ali uma rápida consulta, viu minha pressão, viu que estava tudo ok. Ele fez toda a recomendação dos remédios que eu tinha que usar, me deu as receitas dos remédios que eu tinha que comprar no Complexo B, me deu orientação de quando tomar, como tomar, mais o que. Ele viu meus curativos, viu que estava tudo ok, olhou o ponto, perguntou se estava com dores, eu falei que não estava com dores. Ele mesmo refez os meus curativos, colocou os micropores, limpou, colocou os micropores e falou pra mim que não era para eu tirar aqueles micropores, que era para eu deixar os micropores, não me preocupar, podia tomar banho normalmente, lavar, passar o sabonete por cima, fazer toda a asepsia com aquele micropore no lugar. E se durante o banho acontecesse de cair um micropore daquele, até que chegasse o dia de eu voltar na clínica para tirar os pontos, né? Se caísse antes, que era para eu repor, mas que era para eu não forçar, não tirar. E eu não forcei, não tirei. A orientação foi que eu limpasse, fizesse a asepsia com álcool 70 todos os dias. Minha mãe limpava, que eu saí do hospital, fui direto para casa da minha mãe, né, no terceiro dia. Antes mesmo da hora do almoço eu já tinha chegado na minha mãe, tinha sido liberada logo depois da visita do médico. E aí ela cuidou de mim, digamos que uns 20 dias depois da cirurgia foi minha mãe que cuidou de mim. Ela limpava, ela passava o álcool 70, ela cuidava e eu tomava banho normalmente. Eu realmente assim não tive dores, eu me lembro dos gases. Eu tive muitos gases, era muito chato porque os gases eles se mexiam, eu sentia aquilo andando dentro da minha barriga e os gases provocam certas cólicas, né? Então, assim, os desconfortos abdominais, assim, um pouquinho de cólica, eu não tinha muito o que fazer, não podia ficar tomando os remédios. E quando eu ligava pro médico, falava assim, ai doutor, hoje tá demais, sabe? Tipo, são muitos gases, eu me sentindo uma mulher bolha, a mulher gases. Aí ele ria e falava, vai andar e para de falar. Vai andar e para de falar. Tudo que você tem que fazer é isso. Caminha e não fala. Caminha e não fala. Mulher fala demais, minha filha. Vocês mulheres adoram papo. Ele é um senhorzinho, muito gente fina. Ele fala, vocês mulheres eu conheço. Eu sei como é que vocês gostam de falar. Até depois eu quero, vocês não querem ficar lá pra matar. Mas vai ficar quieta, vai caminhar. Caminha no corredor do seu prédio, caminha dentro do apartamento, caminha onde você puder caminhar. E eu segui as recomendações, mas realmente eu tive esse incômodo. Eu não sei se outras pessoas passam por essa situação dos gases, mas eu passei. A única coisa que eu me lembro assim dos primeiros dias da cirurgia que foram bem incômodas foram os gases. Então, como vocês puderam ver, foi muito tranquilo. O dia, um dos dias mais esperados, assim, uma conquista, o dia da minha vitória, o dia que eu tanto esperava, que eu sonhei e que Deus me deu, e eu sou muito grata, né? Então, queria compartilhar isso com vocês. Espero que ajude vocês, que oriente um pouco vocês de como vai ser o dia para quem está aguardando. Pode ser que você tenha tudo diferente disso, como pode ser que você tenha situações parecidas com a minha. Então conta a sua experiência para mim, e você que já passou pela cirurgia também, que já tem essa experiência para contar, deixa aí nos comentários
para as demais pessoas que assistirem, para que elas vejam também um pouquinho de como foi a sua história. Deixe o seu depoimento de como foi o dia da sua internação, o dia da sua cirurgia. Compartilha com a gente, tá bom? Se inscreva no canal, acompanhe. Eu vou continuar postando vídeos sobre a minha cirurgia, sobre o meu progresso, sobre o meu emagrecimento. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu vou pesquisar, eu vou perguntar ao meu médico, mas eu não vou deixar de responder a vocês. Dá um joinha no vídeo se você gostou. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo, fica com Deus. Tchau, tchau.